Olá, amados, paz do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja conosco, que a graça de Jesus nos alcance. Hoje, neste 9º dia do nosso jejum e oração, nós vamos estar falando sobre graça. E o tema é: a graça anulou nossas obrigações. O versículo inicial, o capítulo, a passagem bíblica inicial está em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, onde a palavra de Deus diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos justificou, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amados, nós vemos que é claro que somos salvos pela graça e somente por ela. Não por merecimento, porque a graça é um favor imerecido de Deus sobre nossas vidas. A graça é derramada, mesmo que eu e você não merecemos, ela é graça, por isso que se fala em graça. A graça é, na verdade, a condição da nossa aceitação por Deus. Deus aceitou a mim e a você pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Cria da seguinte forma: Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden, um lugar de comunhão. Deu uma ordem ao homem: você deve proteger, cultivar este jardim. Também deveria se privar de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando o homem pecou, foi expulso do jardim, foi expulso desta intimidade, lembrando que foi uma atitude de amor de Deus para com o homem, e não castigo, pois ele disse que se deixasse o homem perto da árvore da vida, ele poderia comer daquele fruto e viver eternamente separado de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, pagou o preço da nossa dívida, nos reconciliou com Deus, nos levou novamente à mesma posição de Adão no jardim do Éden. Foi graça, não fizemos nada para merecer, e tudo que poderíamos tentar fazer para voltar para essa posição seria inútil. Isto é graça de Deus, voltando para o jardim, intimidade com Deus. Estamos debaixo da mesma orientação de Deus dada a Adão. Temos algumas obrigações: não comer do fruto proibido, o pecado, cultivar, aumentar cada dia mais a nossa intimidade, proteger, não deixar que nada estrague o jardim, essa intimidade com Deus, esse tempo com Deus. Nós vemos que Adão tinha uma intimidade com Deus, Eva tinha uma intimidade com Deus, mas a sua atitude de aceitar uma condição imposta fez com que ele se afastasse de Deus. A graça barata é a graça sem sermos discipulados, sem sermos entendidos ou aceitos, ou nos revelarmos como filhos de Deus. É a graça sem a cruz. Essa se chama graça barata. A graça sem aceitar Jesus como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, essa é a graça sem cruz. Mas é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Então, essa é a graça sem cruz, sem Jesus Cristo vivo e sem Jesus Cristo encarnado, sem entender que Jesus ressuscitou pela graça para que nós tivéssemos acessos e que nós fôssemos alcançados por Ele e que nós fôssemos salvos. E Hebreus 4,16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Tu vê, ao trono da graça, onde emana toda a graça de Deus, onde emana todo o favor imerecido de Deus, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tu que vê, no devido tempo, através da graça, que é derramado do trono da graça, nós alcançamos a misericórdia de Deus, e essa graça, para quê? Para sermos ajudados no devido tempo, no tempo perfeito de Deus. Em tempo oportuno, quer dizer que Ele nunca nos abandona. Então, nós vivemos o tempo da graça.
Bem, na verdade, a graça bíblica mostrada nos ensinos e nos exemplos dos discípulos, dos filhos de Deus, os separados, ela é muito cara. Ela custa tudo o que temos. Precisamos, na verdade, morrer. Precisamos, na verdade, vender tudo o que possuímos para alcançar o grande tesouro. É uma graça preciosa. Esse vender tudo o que possuímos é uma troca. Na verdade, é entregar tudo o que possuímos. É nos desfazer do orgulho, da vaidade, do pecado, da soberba, da mentira, da inveja, dos ciúmes, do julgar, sem saber entender, porque Jesus diz que o único que pode julgar é o Pai, nem Ele não veio para julgar, mas sim veio para salvar, para buscar o perdido, para nos buscar. Então a graça preciosa é essa. Acharmos que a graça anulou nossas obrigações vai totalmente contra o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vão, não foi em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Por isso que o trono da graça de Deus é cheio da graça de Deus, emana da graça de Deus, para que nós possamos, na verdade, virmos a trabalhar, virmos a transbordar essa graça através das nossas vidas, das nossas virtudes, das nossas atitudes, desse tempo a sós com Deus, nos fortalecendo nessa graça de Deus, entendermos que é um favor imerecido, porque somos pecadores, somos falhos, mas o amor dele é tão grande que a sua graça nos alcança, que a sua graça nos revigora, que a sua graça nos perdoa, e entendermos de que tudo isso, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Então vê, Paulo, na condição que se encontrava, esse apóstolo, na condição que se encontrava, ele compreende que não foi ele, mas a graça de Deus que trabalhou através dele. A graça do apóstolo, levou-o a trabalhar muito mais do que todos os outros para não tornar a graça em algo vã, em algo sem sentido, em algo sem valor. O instinto pecador do homem o conduz a sempre pechinchar, querer algo mais barato, ainda que seja falsificado. Daí nasceu a graça barata. A graça preciosa nos exige mudanças de caráter cristã, mudanças de atitude, mudanças das nossas palavras de fé, palavras que abençoam, palavras que profetizam. Porém, a graça barata traz desculpas. A graça barata tenta justificar a tua inveja, os teus ciúmes, a tua soberba, o teu pecado, o teu ódio, a tua falta de perdão, a tua falta de atitude cristã. Então, ela sempre vai achar uma desculpa para aquilo que você fizer contrário à palavra de Deus. A justificação do pecador no mundo tornou-se justificação do pecado no mundo. Da graça preciosa surgiu a graça barata. Sem mudanças, ela não possui mudanças, sem sermos discípulos, sem sermos filhos de Deus. Pecar contando com a graça é uma afronta à graça preciosa. Nós vemos que a apresentação de Martinho Lutero, o reformador, da igreja, nos mostra que somos justificados pela fé e não por obras. É um grande engano, é a nossa fé que nos justifica. As obras é resultado do nosso caráter cristão, das nossas virtudes. O nosso tempo a sós com Deus não é para sermos aceitos por Deus, mas simplesmente porque já fomos aceitos e desejamos a cada dia ser mais íntimo com Ele, mais parecido com o seu caráter de Cristo. Olha o que diz Efésios capítulo 2, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É isso que Martinho Lutero colocou com as suas palavras. A graça, ela é um dom de Deus. Ora, se ela é um dom de Deus, no entanto, ela não é e nem deve ser resultado das nossas obras. Ela é um dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie. Porque toda obra que é intencional, que é feita intencional,
substituindo o dom da fé, ela faz com que o homem se glorie naquilo que faz. Então, portanto, a nossa graça tem que ser uma graça preciosa, uma graça que emana do trono da graça, uma graça que venha operar mudanças de caráter cristão, caráter como homem de Deus, como mulher de Deus, como filhos de Deus, como os discípulos de Jesus, como caráter, querendo viver o caráter de Cristo, e também entender que onde nós estamos inseridos no trabalho, no mundo secular, nós venhamos a viver esse testemunho, essa identidade cristã. Porque identidade cristã revela a identidade bíblica. Ora, se nós vivemos os mandamentos, se nós vivemos a identidade bíblica, buscamos a viver, sabemos que somos falhos, sim, mas querendo viver, querendo acertar, querendo viver a graça preciosa, nós estaremos a cada dia crescendo espiritualmente, nos purificando, e as virtudes do Senhor se elevando através das nossas vidas, através das nossas atitudes. Então, que nós venhamos vivermos essa graça de Deus, porque é por essa graça que nós somos salvos, é por esse favor imerecido que nós somos aceitos, é por esse favor imerecido que nós somos amados, é por esse favor imerecido que somos amados incondicionalmente, porque Deus não olha para nós como filhos que não o buscam, como filhos que não aceitaram Jesus como único Senhor e Salvador. Nós o aceitamos sim, a nossa graça preciosa é através da cruz, é através de Jesus. Então, agradecemos a Deus que essa graça é um dom de Deus, por meio da fé, e é um dom de Deus. Oramos então, Pai, em nome de Jesus, neste 9º dia, na Tua presença, na Tua intimidade, na Tua busca, no tempo a sós contigo, Senhor. Te agradecendo, ó Deus, pela graça, Senhor, porque o Senhor olha para nós e vê em nós filhos, discípulos de Cristo, filhos que buscam viver as tuas virtudes, as virtudes que emanam do teu trono da graça, a graça preciosa, Senhor, aquela graça, Pai, que embora sermos imperfeitos, embora querermos acertar, embora querermos viver o certo, querermos viver essa intimidade contigo, esse caráter de Cristo, o Senhor derrama uma preciosa graça, compreendendo que nós queremos acertar, nós queremos te amar cada vez mais e dizer para ti o quanto nós te amamos, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Derrama sobre nós essa graça preciosa neste 9º dia, porque, Pai, nós queremos, na verdade, através deste dia, buscar de ti, Senhor, e viver através de ti, através desse propósito de intimidade nesse dia, a graça, que na verdade ela vem junto com a tua palavra. A graça anulou as nossas obrigações, porque a tua graça é um favor imerecido. Não que nestas obrigações estejam inseridos o perdão, o amor, a aceitação, a falta de ciúmes, de inveja, tudo que é negativo. Sim, nessas obrigações, nesse contexto está inserido tudo que provém de ti, Senhor. O amor, o perdão, a graça, a aceitação, a doação, a bondade, a benignidade, o domínio próprio, o amor acima de tudo, a alegria, a paz, a mansidão de espírito. É isso que nós pedimos de ti, Pai, que essa graça derramada do teu trono da graça, esse favor imerecido, venha operar tudo isso em nós e nos fortalecer, porque nós temos muito ainda que aprender de ti, Senhor. E que fique esta palavra rema hoje em nossas vidas. A graça preciosa, essa graça emana, provém do teu trono da graça, e que ela venha nos coroar, e que ela venha nos envolver, para que nós sejamos realmente tocados por ti e cheios e plenos das virtudes do teu Filho Jesus Cristo. Assim nós te pedimos, ó Deus, assim nós te agradecemos. Nos perdoa, Senhor, e nos enche dessa graça preciosa. Hoje nós queremos ser melhor do que ontem. Hoje nós queremos ser achados por ti. Hoje nós queremos te amar e te louvar, e entendermos da tua graça, do teu trono da graça, e te agradecer em nome de Jesus. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe grandemente e que você seja agraciado por esse Deus maravilhoso através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, da sua sabedoria, que Ele também confirma a palavra de Deus, que pela graça somos salvos por meio da fé.
E isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Não vem das nossas obras para que nós não venhamos a nos gloriar, mas sim que vem do trono da graça de Deus. E nesse reconhecimento, vivermos em amor e humildade, bondade e doação, em nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus.